adorarmos, para juntamente glorificarmos o nome do Senhor. E depois nós deixarmos uma palavra para meditação, para o teu coração. Eu não sei onde você se encontra, como você se encontra, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele tem o melhor. Eu já quero iniciar essa live orando, abençoando a tua vida, os teus projetos e os propósitos que Deus tem sobre a tua vida. Senhor meu Deus e eterno Pai, que assim seja. Em nome de Jesus nós estamos nesta manhã de sexta-feira para louvar, para bendizer, para exaltar o teu santo nome, Pai. Senhor, esse irmão, essa irmã que está ouvindo, assistindo esta live, Senhor Jesus, eles possam ser alcançados diante da tua presença, Pai. Senhor, eu não sei se há dúvida, se há dor, se há alguma situação, meu Pai, que está prendendo este irmão, que está prendendo esta irmã, Senhor Jesus. O Senhor é Deus, meu Pai, de liberdade. O Senhor é Deus, meu Pai, que abre as cadeias, meu Pai, que corta, que quebra os grilhões, Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, meu Pai, em João 8:32, Pai, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, Senhor. Meu Pai, nós repreendemos toda prisão, meu Pai, de mente, Senhor, meu Pai, todo o coração, Senhor, meu Pai, endurecido, toda mágoa, toda dor, meu Pai, venha ser expelida, que nós possamos colocar para fora nesta manhã, para podermos receber da Tua palavra, Pai, para podermos nos santificar diante da Tua presença, Senhor. Eu sei que muitas das vezes a dor é grande, eu sei que muitas das vezes a decepção é, Pai, eu sei que muitas das vezes, meu Pai, a afronta, a difamação, a calúnia vem, Senhor, mas as coisas que estão no Senhor, meu Pai, são maiores. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aqueles que nos amou, por aquele que nos amou, Cristo Jesus, ó Pai. Senhor, nós possamos nesta manhã ouvir a Tua voz, ó Pai. Que nós possamos nesta manhã, Pai, receber da Tua presença, receber da Tua palavra. E que todos, meu Pai, neste ambiente espiritual venham receber da Tua parte. Meu Pai, nós repreendemos a depressão, nós repreendemos a síndrome do pânico, nós repreendemos, meu Pai, o medo, Senhor Jesus. Tudo aquilo que vem sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, até mesmo que o laudo médico já está dizendo que vai viver o resto da vida com essa doença, que vai viver o resto da vida, meu Pai, à base de remédio, de coisas, meu Pai, instituída pela terra. Mas eu quero dizer que o Senhor, meu Pai, como a Tua palavra diz, que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é a própria cura, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero liberar, meu Pai, segundo a autoridade imposta sobre a minha vida, meu Senhor, meu Pai, a libertação, a cura e a restauração sobre essas vidas. Meu Pai, nós estamos nesta manhã aqui, Senhor, nesta manhã com um propósito, Pai, porque foi assim orando que o Senhor disse para mim, Senhor, fazer esta live dizendo que é manhã com propósito. Nós temos que ter propósito em Te adorar, nós temos que ter propósito em bendizer o Teu santo nome, nós temos que ter propósito em correr para Ti, Senhor. A maior revelação de todos os tempos é a Tua palavra. Eu não vou dizer ainda, porque ainda para o Senhor não existe, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor é Deus do tempo, mas todas as coisas, Pai, a Bíblia diz, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós verdadeiramente estivermos na Tua presença, obedecendo, recebendo da Tua palavra, nós vamos ser bem-aventurados, e bem-aventurados é felizes, Pai. Assim nós Te pedimos nesta manhã, Senhor, e nós vamos também orar, meu Pai, Senhor, mediante esta live, e adorar o Teu santo nome, Senhor. Está conosco a missionária Valéria, que vai entoar 2 hinos da harpa cristã, em o nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. 427. De pesar estás cercado, és provado pela dor. De sofrer estás cansado, e também do teu labor. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Nas doenças, incertezas,
que tua alma passará. Só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está zelando, dar-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas te releva e mitiga tua dor. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder. Presto ajuda pode dar-te, teu pedido responder. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Vem mais pra cá. Não, pode escolher. Quatrocentos e 473. Aleluia. Pode piar. Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui a seu tempo findará. Para sempre somente há de durar quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá nos céus mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim
mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Pega água para mim, a pasta azul. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um, a cada irmão, cada amigo do Facebook. Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza que Deus tem nos reservado o melhor nesta manhã. A senhora Valéria foi ali pegar uma água. Nós continuaremos adorando ao Senhor, porque o louvor chama a presença de Deus, né? Se você está passando por um momento difícil, até mesmo por uma tribulação, aprenda isso, leia a Bíblia, ore, mas também cante louvores ao Senhor, porque chama a existência. Muitas batalhas na Bíblia foram vencidas com louvor. Põe fundo. Muitas batalhas na Bíblia foram vencidas com adoração. Às vezes nós queremos parar, às vezes nós queremos desistir, porque parece que a nossa parte é a mais difícil, mas não é. Cada um tem a tua dificuldade, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua afronta. Ninguém tem a mesma luta, mas também ninguém tem a mesma vitória. Então nós temos que entender que Deus nos escolheu, Deus nos chamou, né? Nós vencemos tantas coisas. Se você vê nesta manhã, você recebeu um milagre assim como eu. E às vezes nós achamos que é algo comum. Qual milagre é esse, pastor? O fôlego de vida, a oportunidade de nos colocar sobre os nossos pés. Ainda que difícil, irmãos, ainda que na dificuldade, Deus nos preparou melhor. Quantas pessoas morreram quando veio a praga, a peste do Covid? E não importava se tivesse dinheiro, não importava se estava na presença de Deus ou não, novo, velho, ancião, meia idade, todos foram. E Deus nos preservou para um propósito grandioso na nossa vida. E nós às vezes perdemos tempo com tantas coisas pequenas. Às vezes nós estamos perdendo tempo com briguinhas, com discussões, com coisas pequenas. Nós queremos se afastar e dizendo: eu não quero mais, eu não quero estar com essa pessoa mais, ela me feriu muito. Imagine só, eu quero chamar a tua atenção. Se Jesus hoje chegasse em mim e você e falasse que não queria mais estar conosco por tantas decepções que nós causamos a Ele. Mas Jesus nos perdoa todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então nós não podemos se achar melhor, nós não podemos se achar superior a outra pessoa. Erraram comigo, erraram com você, e nós também erramos com outras pessoas. Quantas pessoas nós decepcionamos, quantas pessoas nós falhamos, irmãos. E agora às vezes nós queremos colocar um peso sobre aquela pessoa. Eu não perdoo ela, eu não perdoo ele, para mim não existe mais. Às vezes as pessoas estão dizendo aí, esses coaches da internet, que perdoar é não tá mais perto, perdoar é esquecer. Não, esquecer é amnésia. O perdão você vai lembrar, mas quando você lembrar não vai mais te doer. Não vai mais te causar ferida, não vai mais te machucar. Glória a Deus. E às vezes nós falamos tantas coisas, né? Liberamos palavras. E eu quero dizer algo para você, como assim para mim nesta manhã. Nós estamos fazendo errado com aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Porque todos nós conhecemos o que é bom e o que é ruim. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Às vezes nós estamos pecando porque nós estamos sendo negligentes. Às vezes nós estamos pecando porque nós estamos deixando as coisas que Deus nos chamou para fazer a nossa própria vontade. Passando os outros para trás, mentindo, enganando, difamando, maldizendo, irmão. São coisas que nós estamos todos os dias errando nisso. E nas minhas orações, eu sempre tenho pedido para o Senhor, porque eu já errei nisso também. Eu falo: Senhor, eu não quero maldizer. E se alguém vir falar mal de alguém para mim, Pai, eu quero cortar o assunto. Eu quero chamar para orar por essa pessoa. Eu quero ajudar ela em oração.
Porque às vezes nós ficamos, né, deixando e parece que é coisa normal. Isso traz maldição para a nossa vida, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que o evangelho ele tem sido banalizado, porque nós não temos dado o devido valor. Nós não temos dado o devido valor. Às vezes nós estamos esperando o mundo fazer o nosso papel. Eu quero dizer por mim, tá? E você, fale por você. E você se julgue, você a si mesmo. Qual é o nosso testemunho no meio das pessoas? Qual é o nosso testemunho aonde nós passamos? Como nós temos sido vistos? Como nós temos sido lembrados? Como nós temos sido lembrados aonde nós passamos? Como servos fiéis ao Senhor? Ou como alguém que está envergonhando o evangelho? Muitas pessoas estão olhando para nós como espelho, seja para coisa boa ou seja para falar mal. Uma vez uma pessoa chegou em mim, isso não é para me engrandecer, disse que estava chegando na igreja um tempo atrás, alguns anos, porque ele me via passar e não tinha sol, não tinha chuva, eu passava e sempre convidava ele. Um dia ele falou: rapaz, eu não vejo esse cara triste, né? Eu não vejo esse cara reclamando. E na época eu não tinha carro, eu ia de a pé e passava na frente da casa dele suado, correndo, porque eu chegava do serviço na época e ia correndo. Um dia ele chegou e ele contou o testemunho. O reflexo foi ele, não foi eu. Eu só liberei aquilo que estava sobre a minha vida, mas o reflexo foi ele daquilo que eu estava vivendo. Seja reflexo por onde você passa. Seja alguém para ser lembrado. Seja alguém para que as pessoas corram atrás de você para pedir oração. Seja alguém que as pessoas olhem e falem: verdadeiramente é homem e mulher de Deus. Tem uma palavra de Deus para a minha vida. Santo e eterno. Porque às vezes nós abrimos tantas lives, nós abrimos tantos vídeos, tantas pregação, e é só receba, receba, receba. Irmãos, os irmãos sabem, eu não tenho esse costume de fazer. Mas o Senhor impulsionou meu coração. Eu estava orando, o Senhor impulsionou meu coração. E quando eu estava orando, o Senhor impulsionava o meu coração dizendo para mim que nós temos que viver um concerto. Receber, todo mundo quer receber, mas e se doar para o Senhor? Eu tenho certeza que você, assim como eu, levantou com projetos, com propósitos, levantou com situações para pedir a Deus. Mas você já agradeceu pelo dia de hoje? Aleluia. Você já agradeceu pelo livramento? Você já concluiu aquele versículo, aquele salmo? Eu deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. Dormi e levantei porque o Senhor me sustentou. Eu sei, às vezes a correria é tanta. É as dificuldades, é os boletos para pagar, é as crianças, alguém enfermo, alguém que precisa de uma resposta, alguém que está atrás de uma porta de trabalho. Eu sei, irmãos, isso é cotidiano. Isso não é só para quem não serve a Deus. É para quem serve e para quem não serve a Deus. O ser humano vai receber o sol sobre a tua cabeça. O sol brilha, a chuva cai para todos. Mas nós temos que saber a quem nós servimos. Nós temos que aprender a confiar. Sabe por quê? Nós já vamos adorar eu e a missionária Valéria. Mas sabe por quê? Porque nós recebemos 1001 palavra boa. Mas a primeira ruim, nós deixamos as boas. E sabe qual que é o mais complicado? Eu sou pastor de igreja. Eu lido com gente e a gente aprende a lidar com gente de tudo quanto é maneira. Com os mais frágeis, com aqueles que são mais maduros, com aqueles que estão obstinados ainda, não abriu o seu coração, com aqueles que são obedientes à palavra, todos. Mas a primeira dificuldade, nós falamos: eu vou abandonar a presença de Deus. Isso é para uma reflexão. Eu vou ministrar uma palavra ainda sobre a tua vida. Mas isso é uma reflexão para que você possa entrar, meditar. Pastor, quando o seu patrão, quando o seu líder, seu encarregado chama a tua atenção, você não larga o trabalho. Quando o combustível sobe, você não para de abastecer no posto. Quando o mercado aumenta os alimentos, você não para de comprar. Rei da glória. Mas nós, irmãos, eu falo nós, tá? Porque eu não estou excluso disso. Nós queremos abandonar a presença. E nós falamos para Deus assim: Senhor, eu não pedi nada. E a parte mais difícil está para mim.
Santo Deus. Nós não pedimos, mas Jesus fez o melhor por mim e por você. Santo e santo. A Bíblia diz que todas as coisas Ele levou na cruz do Calvário. Era momento de nós agradecermos ao Senhor. Já era momento de nós louvarmos o Senhor, bendizer o Seu nome. Já é momento de nós agradecermos a Deus e dizer para Deus quem somos e como estamos. Né? Quem somos e como estamos. Às vezes você levantou hoje disposto a largar tudo, porque você está dizendo, é muito sofrimento para uma pessoa só. Parece que todo mundo é feliz e eu não sou. Irmãos, eu estou arrumando aqui porque o celular de vez em quando ele está caindo, tá? Eu não tenho lugar para pôr ainda. Às vezes você está dizendo, ou parece que todo mundo é feliz e eu não sou. Isso é um engano. Na verdade, tem pessoas que estão, né, dilaceradas por dentro, mas ela entende que é melhor caminhar com Jesus do que parar no meio do caminho. Rei da glória. E a nossa força não está em nós mesmos, a nossa força vem do Senhor. Glória a Deus. Tem 3 coisas que nós precisamos para caminhar. 3 coisas: palavra, oração e presença de Deus. Eu não vou falar de jejum, porque jejum sem propósito não adianta nada. Jejum sem obediência não adianta nada. Nós temos que conhecer a Deus. E o primeiro contato com Deus, irmãos, todos os dias, é a oração. Porque sem oração eu não consigo ler a Bíblia e ter revelação. Sem oração eu não consigo saber quem é o meu Senhor, quem é o meu Deus. Sem oração eu não consigo saber que eu sou miserável, frágil e Deus é o Todo-Poderoso. Sem oração eu não consigo olhar para dentro de mim e ver a necessidade de mudança. Senão vou querer ir para cima de todo mundo que nem um trator. Senão vou querer ir para cima de todo mundo achando que eu estou certo. Senão vou querer ir para cima de todo mundo achando que eu sou dono da razão. Eu tenho pessoas ao meu redor. Tem 6 netos, né, da minha esposa, eu considero como meus, que eu aprendo com eles. Eles são profetas de Deus. Glória a Deus. Tá? Eu aprendo com eles, eu não desfaço de ninguém. Não jogo qualquer palavra que eu recebo fora. Pode vir de uma criança, de alguém, passo na rua, um morador de rua libera uma palavra, fala alguma coisa, eu vou meditar naquilo. Porque às vezes o ar de superioridade que está em nós não permite Deus falar conosco. Então a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais nós descemos, mais ficamos diante do lugar mais alto na presença de Jesus. É os pés, irmãos. Não importa, né? Se a agenda abre, se a agenda não abre. Eu tenho isso comigo, tá? Nada contra os irmãos que vivem aí pregando na itinerância, nada contra. Longe de mim isso. Mas eu não dou meu telefone e marco a agenda aberta. Porque aonde Jesus quer que eu ministre, Aleluia. tá? Ele me leva. Não que eu seja melhor que você, que alguém, não. É porque eu não tenho que pedir algo que Jesus me chamou para fazer. Eu não tenho que pedir algo que Jesus me escolheu para fazer. Os 5 dedos das mãos são diferentes, mas cada um tem a sua função. Às vezes nós estamos preocupados em ser visto. Tem um ditado no mundo que diz que quem não é visto não é lembrado. Um dia eu orando, Deus falou para mim: você não é visto pelo mundo, mas você é visto por mim. Aleluia. Você não é visto lá fora, mas na intimidade eu te conheço. Glória a Deus. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Pastor, mas eu não sou crente ainda. Ei, mas há um Deus no céu. E Deus está chamando ao conserto, à intimidade. Deus está nos chamando a algo novo. Glória a Deus. Tá? Deus está nos chamando para algo para nós conquistarmos. E não é aqui na terra, irmãos. Aleluia. Isso que Deus dá na terra é presente, porque a palavra diz que o melhor da terra é para nós. Mas nós temos que subir, ó, para cima. É para cima, Rei né? da glória, Rei da glória. É para cima e avante, ó, sempre avançando. Pastor, mas está tão difícil. Santos. Jesus não disse que seria fácil. Santos. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Tem de bom ânimo porque eu venci. Jesus venceu por nós. Glória a Deus. E Jesus veio como carne, trazendo para nós, dizendo: a reconciliação da aliança está acontecendo hoje.
está acontecendo hoje. Não é ontem, não é amanhã. Hoje, todo dia é dia de reconciliação. Nós vivemos, conversão. E conversão é mudança de caminho. Todos os dias eu tenho que me converter. Todos os dias eu tenho que renunciar. Glória a Deus. Todos os dias eu tenho que deixar. Tá? Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora. Paz do Senhor. Todos os dias eu tenho que me abster das minhas vontades para viver a vontade de Cristo. Você tem a vida perfeita? Não. Mas eu tenho uma vida que Jesus está me promovendo a viver. Glória a Deus. Tem dificuldades, tem luta, tem as crises existenciais, tem tudo isso. Mas quando isso vem na minha vida, na minha mente, eu recorro ao Espírito Santo. E eu aprendi isso com pessoas que eu deixei me ajudar. Às vezes o nosso problema é que nós não deixamos as pessoas nos ajudarem. Nós estamos rompendo alianças, irmãos. Rompendo alianças por causa de nós. Tem pessoas que eu conheço, ou passa, alguém diz, fala para mim, aquela pessoa não gosta do Senhor. Fala, mas por que eu nem conheço ela? Ah, não gosta. Mas essa pessoa, às vezes, não sei se ela está longe ou se ela está perto, o que acontece. Eu quebro o laço do diabo, eu falo, mas eu perdoo em nome de Jesus. E o Senhor perdoa verdadeiramente, eu aprendi a perdoar. Eu era sanguíneo, a velha criatura do pastor Eduardo era sanguínea. Era triscou, relou, já queria resolver tudo no braço. Falando. Hoje nós resolvemos no joelho. Glória a Deus. Tá? Eu poderia dizer que Deus está entregando casa, Deus está entregando carro, Deus está fazendo isso e aquilo, mas a palavra é a maior revelação. Glória a Deus. Irmão, se nós formos curados por dentro, por dentro, vai resplandecer por fora. E uma coisa que eu aprendi, você pode orar a Deus e pedir discernimento. A nossa vida na terra é reflexo da nossa vida espiritual. Rei da glória. Se nós estamos com Jesus, o nosso reflexo na terra vai ser refletido espiritualmente. Se nós não estamos, irmãos, também é. Porque Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu não posso estar na igreja, eu tenho que ser a igreja. Glória a Deus. E formação de igreja, tem gente que fala onde tiver 1 ou 2 ou 3. Não, irmão, para com isso. É onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está no meio. 2 já é culto. 2 já é culto. E quantas das vezes eu e minha esposa fizemos culto? Só eu e ela e o Espírito Santo e Jesus, Eu, às vezes, na minha imaturidade, outrora, eu ia falar, vamos fechar a igreja, vamos deixar. Mas quantas das vezes nós fizemos culto nós dois? Porque o culto não era para nós, irmãos. Nós temos que aprender isso, o culto não é para nós. E nós temos que levar a lenha para o altar do Senhor. Nós vamos adorar agora. E quando nós acabarmos de adorar o Senhor, eu vou trazer uma palavra para a nossa meditação. Em nome de Jesus. Pode soltar. Aumentou tudo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, por favor, vamos para a palavra do Senhor. Eu vou ser breve em nome de Jesus, porque eu sei aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. A Bíblia diz, no Gênesis capítulo 26, que Abraão já era morto. Se não for transparente, não é para você. E havia grande fome sobre a terra. E Deus envia Isaac em Gerar, ou Gerar, para melhor entendimento, e disse para ele ficar ali, porque Deus já tinha dado aquela terra à tua semente, como prometera a seu pai Abraão. Deus já tinha dado continuidade naquilo que ele tinha feito, porque Abraão havia morrido. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar melhor. Abraão havia morrido, mas Isaac estava vivo, e a promessa de Deus, ela não morre, porque a Bíblia diz que pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Então, havia, outra fome, além daquela primeira fome daqueles dias, porque Abraão viveu a mesma situação. Só que agora Deus vai falar, como falou para Abraão, para Isaac.
não descer para o Egito, irmãos, porque o Egito na Bíblia simboliza o mundo. E às vezes nós temos uma promessa, nós recebemos uma palavra de Deus, e Deus está falando para nós não descermos para o Egito, e por causa da fome nós estamos descendo para o Egito, nós estamos voltando para o mundo. Mas o que me chama a atenção é que a promessa de Deus sobre a vida de Abraão é dizendo: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A primeira coisa que nós entendemos biblicamente, porque eu não posso dizer o que eu entendo, biblicamente a Bíblia diz que Abraão não conhecia a terra, que Abraão não tinha a direção dessa terra, mas ele estava sendo direcionado a Deus para chegar nesta terra. Agora ele está dizendo no versículo 3, no finalzinho, né, do capítulo 26, que ele está entregando a terra para Isaac, como ele tinha jurado a Abraão, seu pai. Ou seja, seu pai morreu, Isaac, mas a promessa continua. Nós vemos que Abraão, ele enriqueceu em tudo, ele tinha tudo, tinha servo, tinha gado, tinha cabra, tinha ovelha, tinha tudo. Só que, irmãos, para ter uma descendência, para ter aquilo que Deus prometeu para Abraão, ele tinha que ter filho. Pastor, que negócio é esse? Nós já entendemos que nós não podemos descer para o Egito, que o Egito simboliza o mundo. Segunda coisa, nós não podemos consentir em Agar entrar no negócio. Às vezes nós estamos deixando Agar entrar. Às vezes nós estamos deixando o nosso braço querer trabalhar para o Senhor. Não é na nossa força, não é na nossa vontade, não é no nosso querer, muito menos do jeito que nós pensamos, irmãos. A promessa, ela vai muito além do que nós pensamos e imaginamos. Nós estamos vendo agora Sara estéril, com 90 anos, Abraão, um velho, 100 anos, mas eles recebem uma visita dizendo que a promessa estava de pé. Então receba essa revelação: a promessa de Deus sobre a tua vida está em pé. Ela não caiu por terra, ela ainda permanece. É eu e você às vezes que não estamos olhando para a promessa de Deus. Às vezes nós achamos que a nossa dificuldade é maior, mas eu quero dizer que é um Deus soberano sobre todas as coisas. E o que me chama a atenção é que Sara riu por causa de que era uma coisa incomum, anormal naqueles dias. Além dela ser estéril, ela era velha. Mas Deus é o remidor do tempo. Deus está me dando essa revelação para profetizar sobre a tua vida. Ele é o remidor do tempo. Às vezes para mim e para você o tempo passou, mas Deus faz o tempo voltar. Deus nos dá condição para receber da tua promessa. Abraão pagou o preço por deixar Agar entrar. Porque Deus fez uma promessa para Abraão. Ele era o cabeça, ele que estava em contato com Deus. Quando Sara fez a proposta, ele tinha que ter negado. Igual eu vejo muitos pregadores, pessoas dizendo que a culpa era de Eva. Negativo, irmãos. A culpa foi de Adão, porque Adão que recebeu a aliança de Deus. Tanto que quando Eva comeu do fruto, o jardim estabelecido no Éden estava da mesma forma. Mas quando Adão comeu, já começou a ter uma reviravolta, começou a crescer espinhos e cardos, a Bíblia diz. Ao ponto dele ser expulso do jardim, porque ele não tinha mais contato direto com Deus. Pastor, e aí? A Bíblia diz, para nós chegarmos no capítulo 26, que Abraão vai para o Egito, que acontece muitas coisas na vida de Abraão, só que Abraão está distante do altar depois que ele recebeu a promessa. E uma certa feita, Deus olhou para Abraão e disse: vai
e sacrifica em holocausto o teu filho, o Isaac, o seu único filho, o filho da promessa, para mim em holocausto. A Bíblia diz que Abraão olha para Isaac e ele vai. Só que Deus não queria matar Isaac, irmãos. Deus queria Abraão no altar. Deus queria Abraão diante do seu altar. Porque o Moriá, o monte que Deus proveu, já tinha lá um holocausto preso pelo chifre. Mas Abraão conhecia o Deus que ele servia. Abraão conhecia o Deus que ele servia porque ele disse para os seus servos: eu e o moço iremos, adoraremos e logo retornaremos. Sabe o que nós temos que entender? Que nós temos que carregar lenha e estar diante do altar do Senhor. O reflexo da vida de Isaac foi o que Abraão foi diante da presença de Deus. Agora nós chegamos a uma história semelhante ao que aconteceu com seu pai. Até mesmo o negócio da esposa, né? Porque ele vai falar pro maioral, Abimeleque, que era um título da época dos filisteus, como Faraó, como Herodes, não era um nome, era um título. Ele vai dizer que é irmã. Mas aí Abimeleque olha e ele está brincando de uma maneira diferente. E Abimeleque diz: por que mentiu para nós? Poderia algum homem tomar a sua esposa por mulher e nos causar dano? Ele faz uma reunião e fala: ninguém toca neste homem, muito menos na tua mulher, senão vai ter punição, né? E naquele tempo estava tendo uma grande seca. Quem sabe chegou o período da seca na tua vida. Quem sabe você não está vendo recursos, não está vendo condições, mas Deus colocou semente em tuas mãos e mandou você semear. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo não vai na direção que o mundo está indo. Quem está em Cristo, irmãos, temos que orar pelas autoridades, pelos governantes, pelo presidente, pelo país. Mas nós não dependemos deles para receber a promessa e o querer de Deus sobre a nossa vida. Nós não precisamos do favor da terra. Nós precisamos do favor de Deus. Então Isaac, ele semeia. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, se você quiser ler depois, versículo 12, ele recebeu, plantou, e naquele mesmo ano ele recebeu e colheu sem medidas, porque o Senhor lhe abençoava. Às vezes nós estamos com a semente na mão, nós temos uma palavra de Deus, mas nós estamos olhando para o vento, nós estamos olhando para a falta de chuva, nós estamos olhando para os recursos. Irmãos, uma coisa que eu aprendi com Deus e eu quero te ensinar também, se você ainda não sabe. Se nós estamos na presença de Deus e na tua palavra e confiantes em Jesus, o recurso ele provê, a condição ele provê. Ele faz essa semente germinar em terra seca. Pastor, que negócio é esse? É uma palavra de Deus liberada sobre a vida de Isaac. Deus está falando com Isaac, dizendo: eu estou te dando essa terra por sua. Eu estou fazendo isso assim porque eu prometi ao seu pai, eu velo pela minha palavra, eu zelo pela minha palavra. Aí nós olhamos que, versículo 13, engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Esse é Isaac. Versículo 14, e tinha possessão de ovelhas, posse de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Por causa, Abraão já estava ali, já tinha habitado naquela terra. Mas quando Abraão morre, a aliança de Abimeleque e Abraão é desfeita.
Quando eles veem Isaac na mesma terra, na mesma condição, com as mesmas sementes na mão, mas Isaac fazendo algo diferente, plantando, e agora ele era um homem muito grande, a inveja começou. Pastor, por isso que a inveja está grande na minha vida. Eu quero dizer algo para você. A nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas é contra o mundo espiritual. Às vezes, alguma coisa tem chamado a atenção e o mal usa disso para trazer inveja sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas contra você. Às vezes parece que nós falamos, eu não tenho nada e a pessoa nos inveja. Irmãos, nós temos o mais importante, a presença de Jesus. Não diga que você não tem nada. Você não sabe o porquê as pessoas te invejam, porque a luz que brilha em nós é maior. A luz que brilha em nós é maior. E não é para nós guardarmos essa luz dentro de nós e acabou. É para nós fazer essa luz resplandecer e iluminar o maior número de pessoas. Porque no escuro ninguém encontra nada, mas quando nós acendemos a luz no interruptor, ou seja, lanterna, o que for, nós conseguimos ter a visão ampla do cômodo. Nós conseguimos encontrar, então é a mesma luz. Os filisteus estão querendo entender porque na vida de Isaac está aquilo. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, os poços que tinham sido abertos, Jacó, e agora estão entulhados, estão cheios de areia, por causa de inveja. Isaac olha a situação, né? E ele fica meditando. Mas no versículo 16 vai dizer: e disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso. Porque muito mais poderoso tendes feito do que nós. Isaac chegou lá em Gerar sem nada, chegou com fome. Mas agora, porque ele plantou debaixo da palavra que Deus tinha lhe dado, ele já tinha sido mais poderoso do que aqueles filisteus. Outra palavra, outra revelação sobre a tua vida que eu quero entregar nesta manhã. Irmãos, se Deus falou para você ficar em Garça, na terra que você mora, fica, que Ele vai te honrar aqui. Eu já aconselhei, já falei para muitas pessoas. As pessoas querem ir para o Paraná, querem ir para outro país. Irmãos, a bênção de Deus, ela vai estar conosco onde nós estivermos. Deus falou para Abraão e para Isaac ir para essa terra. Deus falou para Isaac chegar em Gerar, né? Lugar de habitar, lugar de pernoitar, que significa, né? Ia chegar um período ali e Deus ia honrar Isaac ali. Pastor, mas parece que eu estou em terra estranha. Parece. Mas se Deus falou que vai te honrar aí, Ele te honra aí. José não era do Egito, mas ele foi vendido para o Egito, para que Deus pudesse cumprir a tua promessa e o nome do Senhor ser engrandecido. Daniel não era da Babilônia, mas Deus honrou Daniel na Babilônia. Neemias não era daquele lugar, mas Deus honrou ele lá, ao ponto dele ser amigo do rei. E o rei dá carta para ele voltar e edificar. Nós estamos querendo estar em lugares que Deus não mandou, que Deus não falou para nós estarmos, irmãos. Ah, mas é difícil demais. É, mas não é impossível. Deus vai nos fortalecendo. Sem luta não há vitória, não há conquista, não há condição de ganho. E o que nós perdemos hoje é porque não era para estar conosco. O que Deus permite ser arrancado de nós é porque não era nosso. Sabe qual que é o problema nosso? É querer que Deus trabalhe para nós e Deus não trabalha para nós. Isso é engano, isso é erro, é mentira, é heresia. É nós que servimos a Deus. E Deus, como Ele não fica devendo nada para ninguém, Ele não despede ninguém de mão vazia, Ele libera a palavra, nos dá saúde, nos cura, nos liberta, mas nós temos que semear. E o que nós estamos semeando? Eu quero continuar, mas Deus está falando para mim dizer agora. O que nós estamos semeando? Porque, irmãos, a semeadura é livre, mas a colheita não. A semeadura nós podemos semear o que nós quisermos.
Mas a colheita vai ser segundo aquilo que nós estamos plantando. Segundo aquilo que nós estamos lançando. Ei, é momento de nós obedecermos a palavra de Deus. É momento de nós recebermos e aceitarmos a palavra de conserto. Quando falamos de conserto, nós queremos fugir, né? A palavra foi dura e é por irmão do lado. Não, quando a palavra venha para todo mundo. Aprenda isso, principalmente para nós, quando nós sentimos, né? Se nós não estamos sendo colocados, né, para refletir, se nós estamos saindo bravo, se nós estamos dizendo eu não vim para ouvir isso, o Espírito Santo não está morando em nós. Não está. Eu sinto lhe dizer, quando nós reclamamos da palavra de Deus, o Espírito Santo não está em nós, irmãos. Porque eu sei disso. A palavra de Deus não mata ninguém. A palavra de Deus não bate em ninguém. A palavra de Deus, ela apacenta. A palavra de Deus, ela constrói. A palavra de Deus, ela coloca de pé. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela limpa. A palavra de Deus, ela restaura. Aí tem muita gente dizendo, eu não vou no culto hoje porque é fulano que vai pregar. E quando ele prega, a palavra é dura. É porque nós que precisamos amolecer, né? É nós que estamos duros. Porque você pode ver, a batata, a beterraba, para ela ficar molinha, tem que colocar na água. E quanto mais ferve, mais mole ela vai ficando. É a mesma coisa da palavra de Deus. Nós precisamos ser lapidados pela palavra, para nós colhermos e termos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos às vezes lutando contra aquilo que Deus tem, irmãos. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu vivo. Eu não sei. Eu posso não saber, mas Deus sabe. E impossível eu achar que tem um Deus diferente no céu para mim e um Deus diferente para você. É o mesmo Deus. É a mesma palavra. As promessas podem ser diferentes, porque ninguém é para fazer a mesma coisa, né? 5 dedos na mão, cada um tem sua função. Mas Deus é o mesmo. Ei, Isaac estava numa terra estranha. Isaac já tinha plantado e já tinha colhido no mesmo ano 100 vezes medidas. 100 medidas daquilo que ele tinha plantado. Ou seja, porque Deus o abençoava. Você depois medita no capítulo 26, na onde nós entramos aqui de Gênesis. Só que agora Abimeleque está dizendo para ele sair fora de lá. Ó, vai embora, porque você tem ficado muito grande. Vai embora, porque nós não queremos você aqui. Você tem se engrandecido demais, mas não era ele, era Deus que tinha engrandecido ele. Versículo 17, vamos lá. Então Isaac foi-se dali e fez assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que chamaram o seu pai. Versículo 19. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Às vezes nós estamos vivendo o Ezeque, o lugar de contenda. Às vezes nós estamos olhando e estamos vivendo o Ezeque, o lugar de contenda. Mas enquanto eu estava meditando nesta palavra, nessa madrugada, o Senhor me falava, tira o exemplo de Isaac. Isaac não contendeu com ninguém, porque Isaac tinha uma palavra de Deus. Os pastores de Isaac e os pastores de Gerar, né, estavam contendendo, mas Isaac não contendeu com ninguém. Nós temos que parar com esse negócio de contenda. Nós temos que parar de dizer que A é melhor, B é melhor, C é melhor.
A Bíblia diz que mantém a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Tem gente dizendo, ei, eu perdoo, mas na minha mesa nunca mais senta. Na minha também não, tem que sentar na cadeira. Mas nós temos que ter comunhão, irmãos. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas dizem, eu não quero nem olhar para a cara nunca mais. Ei, abandona esse negócio. Abandona esse negócio. Nós temos que ter comunhão. Isaac não queria brigar com ninguém. Ele estava diante de uma palavra de Deus. Você tem uma palavra, permaneça na palavra. Se você recebeu resposta, permaneça na resposta de Deus. Porque a palavra de Deus, ela pode ser analisada, ela pode ser provada. Porque Deus deu isso para nós, a palavra, e ela prova a si mesma. Nunca mais eu quero estar junto. Irmãos, ei, chama atenção aqui, olha para mim nesse momento. Ouve o que eu vou te falar. Nós não queremos comunhão e como nós estamos participando da ceia. Nós não queremos perdoar e como nós dizemos que nós estamos em comunhão quando participamos da ceia. Nós estamos ceiando indignamente. E eu não ia falar isso. Eu queria pregar só sobre Isaac, daquilo da revelação que Deus me deu da madrugada. Ei, vigia. Porque não adianta nós nadarmos e morrer na praia. Nós estamos liberando palavras sobre a vida de pessoas, aprisionando pessoas por palavras, irmãos. Nós temos que parar com esse negócio. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água amarga e água doce ao mesmo tempo. Ou é amarga ou é doce. E nós dizemos que a mesma boca que confessamos a Jesus, adoramos. Falamos mal do nosso irmão, da falta dele, da falha dele. Ei, se nós não pudermos ajoelhar, estender a mão, orar, interceder, nós não vamos abrir a nossa boca para falar mal de ninguém, não. E fique em paz, que eu não estou fazendo live para ter like, não. Fique em paz, que eu não estou querendo ser monetizado, não. E nem querendo ser visto. Eu estou liberando a palavra que Deus me deu. Eu não tenho esse costume, não. Ah, pastor, mas as pessoas podem não gostar do Senhor. Não tem problema. Não tem problema. As pessoas não precisam gostar de mim. Elas têm que me amar. Mas gostar é uma opção. Tá? Mas elas têm que me amar em Cristo Jesus. E aonde Jesus me levar com essa palavra, eu vou, irmãos. Eu não fico massageando o ego de ninguém, porque Jesus, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Glória a Deus. Nós estamos a geração dos crentes mimimi, porque nós estamos faltando com a verdade e com a palavra. Deus, aleluia. É meu amigo, eu passo a mão na cabeça. É fulano, eu estou abraçando porque o dízimo é gordo. É Beltrano, não, ainda não aprendeu. Para com isso, irmão. Para com isso, o benefício vem do céu. Tá? O benefício vem do céu. Ah, eu não vou mais entrar quando o pastor fizer live porque a palavra é muito dura. É Bíblia. É Bíblia. Contra esse fato não há argumento. Eu não estou falando nada de mim. Nada de mim. Só que às vezes nós estamos contendendo. Ah, mas Abraão abriu o poço. Abriu. Mas Isaac está mais preocupado com o que Deus falou com ele. Isaac tinha uma promessa. De Isaac e Rebeca já tinha saído 2 nações. Esaú e Jacó já eram 2 nações. Era promessa de Deus sobre a vida dele. Ele está preocupado agora em encher o bucho das crianças. Ele está preocupado agora em fortalecer a promessa que Deus deu para ele. Ele está preocupado agora em entender para onde Deus vai enviar ele. Aí nós falamos, não, olha, para mim já deu. Acabou. Ah, a palavra é muito dura. Irmãos, a palavra ela é só dura quando nós não queremos receber ela, porque ela é mais doce do que o mel. É a única palavra que tem poder de libertar um cara que era viciado no crack como eu. É a única palavra que tem condição de libertar um cara viciado na cocaína como eu. No thinner, na benzina, na cola, do tráfico, da prostituição, da noitada, dos baile funk. Livrar da morte, porque até a arma disparada contra mim já teve. Esta palavra tem poder. Não é o que o povo está falando no mundo.
que Deus só quer o coração. Não, Deus quer corpo, alma e espírito. E o nosso corpo, a nossa carne tem que estar sujeita ao espírito. É esta palavra que tem poder. Em pegar um homem do monturo, do lixo, que pesava 60 quilos, desacreditado, não tinha mais condição nenhuma, e chamar, e dar uma chamada pastoral para auxiliar outras vidas, para estender a mão para outras vidas. E nós estamos preocupados com A, com B, que não gosta da gente. Irmão, Jesus já tinha um concílio contra ele. Jesus já era perseguido. Jesus já estava sendo perseguido por amor da palavra. Mas Jesus não brigou com ninguém, com exceção daquela vez que ele chegou no templo, por causa que aí foi indignação demais para Jesus. Pastor, e aí? Isaac então sai de lá, né? Isaac então abandona aquele poço. E aí, versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Às vezes nós saímos do lugar de contenda e entramos em Sitna, o lugar da inimizade. E eu já estive, né, em Ezeque, eu já estive em Sitna, e eu sei do que eu estou falando. Deus, graças a Deus, né, nos levou a retomar muita aliança que havia se perdido por causa de inimizade. E muitas delas eu não sabia nem porquê, mas o Senhor foi direcionando e nós fomos lá. Sabe por quê, irmãos? Com inimizade, com contenda, nós não vamos viver as promessas de Deus. Isso é evangelho, isso é Bíblia, isso é palavra. Não pode ser em lugar de contenda, nem em lugar de inimizade. Isaac está olhando e está dizendo, se necessário for, nós abrimos outro poço. O mais importante nós temos, Deus liberou uma palavra. Deus nos alcançou com a tua palavra, com o teu propósito, com as tuas bênçãos. E aí nós olhamos e falamos, não, eu não abro mão. Abre mão hoje. Renuncia hoje. Se coloca no lugar da humilhação hoje. Se coloca no lugar da humildade hoje, para receber o melhor de Deus amanhã. Retoma essa amizade que foi perdida. Pastor, mas agora nós não podemos ter a mesma convivência. O ciclo se fechou, tudo bem, mas tenha comunhão. Aonde encontrar saudar, aonde encontrar, né, falar de Jesus, se abraçar. Porque senão nós não vamos conseguir chegar no lugar. Senão nós não vamos alcançar a terra prometida. Senão nós não vamos alcançar o propósito. Irmão, se sair algum barulho aí, porque minha esposa está fazendo almoço, né? Mas não precisa ir para a escola e ela está aqui. Então nós vamos olhar, né? Já passou pelo lugar da contenda, já passou pelo lugar da inimizade. Isaac está olhando, né? Já passou por Ezeque e por Sitna. Isaac vai mais uma vez partir dali. Ó, versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Glória a Deus. Ei, irmãos, a terceira fase já é o Reobote. É o lugar das tendas alargadas. É o lugar onde nós vamos beber a água. É o lugar onde nós vamos ver as promessas se cumprindo. É o lugar de adoração. É o lugar que nós vamos fazer um altar diante do Senhor. E depois disso, né? Se nós formos continuar lendo, e diz assim, depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo.
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Berseba está chegando. Berseba está chegando na minha, na tua vida, irmãos. Mas é momento de nós tomarmos posição. É momento de nós estarmos olhando para o Senhor, buscando a tua face, né? Como diz Isaías 55, buscai ao Senhor, 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós temos que deixar o caminho perverso, nós temos que deixar a vida pecaminosa, nós temos que deixar as diferenças, a contenda. Mas medita nisso. Como estamos em comunhão? Se nós não conseguimos ter comunhão com quem vemos, como nós vamos ter comunhão com Jesus, com Deus, com os céus, que ainda nós não vemos por inteiro, né? Nós não vemos na plenitude. Nós vemos teofania, nós vemos visões que Jesus nos mostra, né? Porque nós não estamos preparados para ver o que o céu tem para nós, reservado para nós. Nosso corpo terreno não aguenta. Aí nós tomamos o cálice e dizemos: eu tenho comunhão contigo. Nós estamos na igreja, essa adoração é para o Senhor, e com o coração amargurado, com o coração cheio de ira, de cólera, de contenda. Ninguém recebe promessa desse jeito, irmão, tá? Deus pode até ter nos dado propositalmente uma promessa daquela terra, daquele lugar das bênçãos, mas é nós que estamos impedindo Deus de nos entregar na totalidade. É nós que estamos impedindo o nosso acesso para entrar naquele lugar. Ei, vai chegar um tempo que aquele inimigo que teve inveja, né? Que aquilo que estava revestido contra as pessoas para nos perseguir, Deus vai ter um tratado especial e nós vamos retomar a aliança. Pastor, a Bíblia diz no versículo 26 do mesmo capítulo 26 que Abimeleque faz um pacto com Isaque. Eu vou ler aqui para encerrar essa live em nome de Jesus. E diz assim: e Abimeleque veio a ele em Gerar com Alçate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um concerto contigo, que nos não faças mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor, reconhecendo Deus na vida dele. Versículo 30. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, e depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Então nós temos que chegar e ter aliança com Berseba, né? Que Berseba é o poço, né? O Seba é o poço das 7 ovelhas, ou poço do juramento. É o poço do juramento da aliança, daquilo que outrora era contenda, agora se tornou aliança. Aquilo que outrora era dor, agora se tornou paz. Isaque estava olhando para eles e não lançou nenhuma palavra. Falou: vocês me tiraram de diante de vocês.
Vocês me aborreceram dizendo que não queria eu mais perto de vocês. Mas eles falaram, não, agora é nós e ti. Nós sabemos que Deus, o Senhor, tem te engrandecido. Isaac não falou que estava cheio de Deus, mas eles viram Deus em Isaac pelas atitudes. E as nossas atitudes vai falar mais do que 1000 palavras, irmãos. Então eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Deus abençoe pela vida de cada um que esteve conosco nesta manhã de sexta-feira. E se você for de Garça, estiver por Garça, nós temos culto hoje na Isocé de Garça, Anália de Almeida 227. Estará nos trazendo a palavra hoje o evangelista Décio. Eu tenho certeza que Deus já tem reservado uma palavra ao vosso coração. E você é meu convidado mais que especial, tá? Se eu estou te convidando e já fico alegre, imagine Jesus, irmãos, que Ele é o consumador de todas as coisas. E amanhã também eu quero lembrar, Deus abençoe, pastor Marcos. Amanhã nós estaremos na Assembleia de Deus do Ferreira, na cidade de Fernão, ministrando uma palavra de Deus, com aqueles irmãos que eu amo muito, tá? E também domingo, às 19 horas, nós temos culto na Isocé de Garça, tá? Convide alguém, venha receber uma palavra. E se você, sentiu de Deus aí, recebeu a palavra de Deus, ponha ela em prática. Como diz Tiago, nós não podemos ser somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Uma ótima sexta-feira cheia da presença de Deus. E eu quero orar para te abençoar nesta manhã, Nesta manhã quase tarde. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós queremos aqui te louvar, te bendizer e te exaltar, Senhor, por cada vida, Senhor meu Pai, que esteve conosco nesta manhã, por cada vida, Senhor meu Pai, que entrou nesta live manhã com propósito. E todas as vezes que o Senhor me direcionar, eu farei, Pai. Eu só preciso da tua permissão e de uma palavra revelada pelo Senhor, para alcançar a vida dos meus irmãos, dos meus amigos, de todos aqueles, Senhor, que precisam da tua palavra. Se você tiver condição, compartilhe. Se não tiver, também não precisa. Mas o importante é você guardar a palavra no teu coração, tá? Deus abençoe a cada vida, a cada um. E fiquem todos na paz do Senhor. Deus, que o Senhor dê um restante de dia abençoado. Que o Senhor dê, meu Pai, um restante de dia, meu Pai, cheio de bênçãos, Pai. Que essas palavras possam nos fazer, meu Pai, gerar diante de tua presença. Para que nós possamos semear, meu Pai, e receber da tua parte. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. A Manu quer dar bom dia aqui, a paz do Senhor para os irmãos. Entra aqui na câmera. Fala bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Não, mas faz animada, ô louco? Fala bom dia. Fala bom dia, paz do Senhor. Agora vai pra Deus abençoe, meus irmãos, fiquem todos na paz. Quem vos fala sempre, E tem uma palavra de Deus para a tua vida. É o seu amigo, pastor Eduardo Queiroz, tá? Ore pela nossa vida. Deus abençoe também pela vida da missionária Valéria, minha esposa, que juntamente comigo aqui, se propôs a estar fazendo esta live. Nós temos muito, irmãos, que melhorar, tá? Mas nós vamos caminhando com Cristo, tá bom? Quando Deus nos permitir, nós vamos ter uma estrutura melhor, uma iluminação melhor, Mas o mais importante, o que alegra o meu coração é a palavra chegar até você. O que alegra o meu coração é você fazer parte desta palavra. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, um ótimo final de semana. E se Jesus não voltar na data de hoje, nós possamos nos reunir novamente no dia de amanhã. Deus abençoe.